O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes, amados. A paz e a graça de Jesus estejam aí com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos juntos nessa nossa jornada aí maravilhosa, não é? De leitura completa da Bíblia, completinha, hein? Você que está nos acompanhando, olha, já são mais de 140 programas nessa caminhada, não é? E nós já estamos aí no livro de 2 Coríntios e vamos começar hoje o capítulo 4 desse livro. Então você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. E é uma jornada muito bonita, não é, queridos ouvintes? Porque nesses 140 e tantos programas, daqui a pouco já completa praticamente a metade de um ano, não é, que a gente começou essa jornada juntos. E se você parar para pensar, quanta coisa aconteceu, né, nas nossas vidas nesse período, né? Quantas experiências tivemos com Deus, quantas vezes nós alegramos a Deus nas coisas que fizemos, outras vezes nós entristecemos a Deus quando pecamos. Mas aí, o que nós fazemos, hein, ouvinte? Quando a gente entristece Papai do céu, a gente corre e pede perdão, não é? A gente corre para Ele, se arrepende de coração sincero, e a misericórdia dele, que é maravilhosa, né? Que dura para sempre, que se renova a cada manhã, vem com uma doçura, com um carinho por nós, e sabendo aí das nossas imperfeições, essa misericórdia vem e nos ergue de novo, né? Nos faz ficar de pé outra vez. Aí o sangue de Jesus naquela cruz, mais uma vez, lava o nosso pecado, a nossa sujeira. E aí, conforme a palavra de Deus promete, nossas vestes se tornam novamente branquinhas, não é? Alvas mais que a neve. Então é muito bom poder ter um Deus todo-poderoso, perfeito, que sabe tudo, não é? Que pode estar em todo lugar, que tem todo o poder. É muito bom saber que o nosso Pai é assim, não é? Que o nosso Pai é perfeito, que o nosso Pai sempre nos aceita quando a gente quer voltar, quando a gente quer fazer as pazes com Ele, quando a gente quer abraçá-lo, não é? Ele está sempre ali com os braços abertos, prontos para nos receber, com todo carinho e com todo amor. Então vamos continuar nessa certeza que temos, né? Vamos então continuar a nossa leitura bíblica nessa alegria, né? Nessa certeza de que vale a pena sim a gente se envolver cada vez mais com o Pai, né? Vale a pena sim conhecer mais e mais o nosso Paizinho Celestial. Então vamos aí para 2 Coríntios capítulo 4, né? Paulo começa com a palavra assim: portanto,
Então, sempre que ele começa com portanto, ou poder ser substituído por dessa forma, dessa maneira, ele está falando do que ele acabou de falar antes, não é? Então, só para a gente relembrar, ele acabou lá o capítulo 3 que nós lemos no programa anterior. Se você olhar os últimos 2 versículos do capítulo 3, diz assim, é o 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo, então sabemos que é o Espírito Santo, né? Então, mais uma afirmação aqui desse Deus Elohim, Deus plural, né? De três pessoas que formam um único Deus. Então diz aqui, ora, o Senhor é o Espírito, Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa é uma grande afirmação da palavra. Acho até que no programa anterior a gente pediu para você marcar, não é, na sua Bíblia com marca-texto, porque realmente é uma afirmação espetacular essa aqui, né? Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se você abrir o seu coração para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha morar dentro de você, então ali ele vem, se você abrir, se você cultivar ele dentro de você, buscando santidade, buscando a Deus. Então, quando o Espírito Santo se instala dentro da gente, ali há libertação. Libertação da opressão do mal, libertação da depressão, libertação da insônia, das dores, da alma, né? Das mágoas, das feridas. Libertação. Libertação. Não quer dizer que você vai passar a viver uma vida sem nenhum problema, não. Isso jamais, né? Jamais podemos dizer isso porque o próprio Jesus nos ensinou assim, né? No mundo tereis aflições. Então as aflições, elas vêm. Tanto para quem tem o Espírito Santo morando dentro de si, como para quem não tem. As aflições vêm. A diferença não é que venha ou não venha aflições. A diferença é como você passa pelas aflições. Então Jesus ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas, olha aí o mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que que Jesus nos promete? Ele venceu o mundo. O mundo, você já sabe, é esse sistema perverso, não é, que governa o mundo, baseado na violência, na lei do mais forte, na mentira, na pornografia, na traição, no vale tudo, né? Esse é o sistema do mundo, né? Na falta de amor. Então Jesus já venceu tudo isso, né? Quando vem uma tribulação na nossa vida, você pode ver que é sempre alguma coisa provocada por alguma característica desse sistema do mundo, não é? Ou é falta de amor, ou é inveja, ou é ganância, ou é traição, não é? Infidelidade, pornografia, sensualidade, alguma coisa que vem para tentar nos atrapalhar. Mas vou repetir o verso 17 aqui, de 2 Coríntios 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, em nome de Jesus, ouvinte, eu declaro você livre se você permitir que o Espírito Santo entre no seu coração, ou se você já permitiu, então seja livre em nome de Jesus, livre de qualquer amarra espiritual, não é? Glória a Deus por isso. E no 18, Paulo segue dizendo, e todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. De novo, Espírito com E maiúsculo. Então tá aí, Paulo dizendo que se você com a face descoberta, quer dizer, se você sem nada para tampar a sua visão,
você contempla a glória de Deus, a glória do Senhor, você então permite que o Espírito Santo, ao morar dentro de você, possa lhe transformar. É isso que o Espírito Santo quer fazer dentro da sua vida. Transformar você. Eu sei que talvez você pense assim, olhando para o mundo, olhando para as pessoas, os seus familiares, seus colegas de trabalho, seus amigos e amigas. Talvez você pense assim, o problema, pastor, são os outros. O problema é meu marido. O problema é minha esposa. O problema é meu filho. O problema é meu trabalho, é meu chefe, né? Então a gente tem essa tendência, né? O problema é o país, o problema é o governo. E a tendência nossa é sempre olhar para fora. Afinal de contas, os nossos olhos não olham para dentro da gente, né? Os nossos olhos, você abrir o olho, já está olhando para fora, para outra pessoa, outro lugar. Então a tendência é a gente sempre ver o problema nos outros. Mas olha, queridos ouvintes, quando o Espírito Santo vem morar dentro da gente, aí ele é como se ele ativasse essa visão interior da gente. É como se ele mostrasse, abrisse a porta do nosso coração, escancarasse o nosso coração para a gente, mostrando como no nosso interior a gente precisa ser transformado. E como qualquer mudança que possa acontecer na nossa vida, começa pela mudança do nosso interior. Essa é realmente a mudança que nós precisamos, pela qual nós precisamos passar. É a mudança do nosso interior. E é essa que o Espírito Santo se propõe a fazer. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no final do capítulo 3. Então agora sim podemos começar o capítulo 4, quando Paulo começa, capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, dizendo assim, portanto, né? Ou seja, depois de tudo isso que ele explicou, né, da transformação do Espírito Santo que vem morar dentro de nós, da libertação que ganhamos quando o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Então Paulo diz em 2 Coríntios 4:1, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Olha que importante. Não desanimamos. Temos esse ministério sim. Ministério de explicar, apresentar para as pessoas o Espírito Santo e as pessoas serem transformadas. Então esse é um ministério pela misericórdia de Deus, né, que nos foi dado. Então não desanimamos. E Paulo segue no verso 2. Antes, toda vez que na Bíblia fala assim, antes, começando a frase, é como se falasse assim, pelo contrário, né? Não desanimamos, pelo contrário, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Olha aí. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Importantíssimo isso aqui. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Então Paulo está falando uma coisa muito importante aqui, dizendo que o evangelho que ele está trazendo aqui nessa carta aos Coríntios não é um evangelho de rituais secretos, de coisas secretas, de enganos, nem um evangelho que deturpa, né, que torce, que altera a palavra de Deus. Ele diz, não, pelo contrário. Esse evangelho é um evangelho que está sendo exposto com clareza, com verdade, né? E ele se coloca assim, nós estamos nos apresentando à consciência de vocês diante de Deus. Ou seja, Paulo tem consciência, ele sabe que esse evangelho ele vai mexer lá dentro do coração das pessoas, e isso é uma coisa muito séria, não é brincadeira, né?
você mexer com a vida das pessoas. Mas ele sabe que isso é a palavra de Deus e que essa mexida está sendo feita diante da presença de Deus. Então é Deus quem garante que essa mexida vai ser para o bem, para o melhor na vida da pessoa, não é? E aí ele continua no verso 3. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Então, essa é uma afirmação triste. Quer dizer o seguinte, olha, nós estamos, em outras palavras, Paulo está dizendo, estamos pregando claramente para todo mundo ouvir, para todo mundo entender. Mas se tem alguém que não está entendendo, alguém que o evangelho está encoberto, essa pessoa, na verdade, ela está no caminho do perecimento, no caminho da morte. É como se fosse aquela pessoa, como nós já fomos um dia. Eu já fui assim. Eu não queria saber do evangelho, não queria saber da Bíblia. Criticava os evangélicos, os crentes, zombava, mas eu não conhecia a Bíblia, não lia a Bíblia, um versículo sequer, não lia. Queridos que se aproximaram da minha vida, quiseram me evangelizar, me deram Bíblia de presente, mas eu não quis saber. Então, como é possível, né, você criticar uma coisa que você nem conhece, né? Mas é por quê? Porque estávamos cegos, com o nosso rosto encoberto, né? O Evangelho estava encoberto, não pela vontade de Deus, mas pelo nosso próprio desinteresse das coisas de Deus e interesse pelas coisas do mundo. E aí Paulo vai dizer no verso 4 isso, ó, quando ele diz, o Deus desta era, Deus aqui está com D minúsculo. Então quem é o Deus dessa era, né? Quem é que está... Porque a palavra Deus não é o nome do nosso Deus, né? Deus é um substantivo, é uma palavra que indica o quê? Um ser que recebe adoração. Isso é o que significa a palavra Deus. O nome do nosso Deus, o ser que nós acreditamos que é o único Deus, nós sabemos, né? Você lembra que a gente já estudou isso aqui um bocado. São 3 pessoas em um. O nome desse Deus composto é Elohim, em hebraico, que quer dizer Deus composto, Deus plural. E são 3 pessoas. O nome da primeira pessoa é Yahvé, né, que são aquelas 4 letrinhas em hebraico, o tetragrama. Yahvé, que significa eu sou, é o nome do Pai. Ou chamamos também de Pai, Yahvé. O nome da segunda pessoa é Palavra de Deus, ou Verbo de Deus. É o nome original da segunda pessoa, ou em grego, que foi a primeira vez que foi citado o nome dele como Palavra de Deus, Logos, em grego, Logos, palavra, verbo, que quando veio aqui na Terra, adotou o nome de Jesus. Jesus. O que quer dizer o nome Jesus, pastor? Quer dizer, Yahvé é salvação. Olha que nome lindo, né? Yahvé é o Pai, não é? Então, o Pai é salvação. Eu sou é salvação. Esse é o nome de Jesus. E a terceira pessoa, sabemos o nome também, se chama Espírito Santo, ou Espírito de Deus. Então, o nosso Deus, nós sabemos quem é, sabemos que são 3 pessoas em um, sabemos o nome dessas 3 pessoas e sabemos o que é cada uma delas, qual é a função de cada uma delas. Isso você encontra, inclusive, no nosso blog, em programas anteriores, você encontra lá bem direitinho quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Vários programas ensinando direitinho. Recomendo que você vá no nosso site, no nosso blog e veja isso, né? Então, mas esse Deus que está sendo falado aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, é o Deus desta era, Deus com D minúsculo. Que é quem? É Satanás, o diabo. Né? Eita, pastor, Satanás, não se assuste não. Satanás é uma palavra em aramaico, na língua aramaica, que quer dizer inimigo, adversário. Diabo, uma palavra que vem do grego, diabolos, quer dizer falso acusador, aquele que acusa com falsidade. Então ele é o Deus dessa era. É ele quem promove
esse sistema do mundo baseado na pornografia, na infidelidade, na mentira, na inveja, na ganância, na violência. Ele é o Deus desta era. Então diz aqui Paulo, 2 Coríntios 4:4, continuando aqui. O Deus desta era, o diabo, não é? Cegou o entendimento dos descrentes. Olha que triste, hein? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É exatamente o que o diabo faz. Ele cega o entendimento. Mas cega o entendimento de quem? Dos descrentes. Veja que coisa, né? Não cega o entendimento de quem crê. Então, se você crê, você está ouvindo agora essa programação, você já ouviu outras programações aqui da rádio, vai ouvir ainda outras durante o dia. Se você buscar a Deus crendo, então o Deus desta era, o diabo, não tem poder para cegar o seu entendimento. Agora, se você não crê, aí não tem jeito. Aí não é possível ver a luz do evangelho da glória de Cristo, não é? Realmente não é possível. É exatamente o que acontecia com a minha vida antes de que minha família, eu, minha esposa, nossa filha, abríssemos os olhos para essa luz do evangelho de Cristo, né? Talvez esteja acontecendo com você hoje. Mas se você está ouvindo essa programação, já é um bom sinal. É um sinal de que você deseja entender esse evangelho. Você deseja aproveitar essa luz, essa bênção que o Pai nos dá, não é? Então vamos aproveitar, vamos juntos aqui. Versículo 5, Paulo segue. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou pregando a mim mesmo, eu não estou ensinando as minhas ideias, eu não estou promovendo a minha pessoa, eu estou promovendo Jesus Cristo, estou ensinando os ensinos e as orientações de Jesus, que é o Senhor, que é Deus. E eu estou me colocando, por causa de Jesus, como escravo de vocês, como servo de vocês. É exatamente isso que faz um apóstolo, um pastor, um ministro, uma ministra do Evangelho. Nós nos tornamos, nós passamos, quando você começa a exercitar o amor de Deus na sua vida, você passa a colocar a felicidade do outro, do próximo, né, em primeiro lugar, antes da sua. Então esse é o amor de Deus que a Bíblia fala, que a gente leu tão bonito em 1 Coríntios 13, lembra? O amor não arde em ciúmes, tudo suporta, tudo crê, nunca acaba. É o amor ágape, né? Conforme tem na palavra de Deus, ágape. É o amor que não se acaba. É o amor pelo outro, não por você, né? E aí vai Paulo seguindo, verso 6. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Aqui Paulo está citando Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Então Paulo diz, pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então é como se dissesse assim, olha, esse Deus que criou a luz a partir das trevas, do nada, esse Deus que está dizendo para a gente, que está mostrando para a gente o caminho, que iluminou o nosso coração, para que a gente pudesse conhecer a glória de Deus através de Jesus Cristo, né? A glória de Deus através do próprio Deus, da própria palavra de Deus, que decidiu se fazer carne, vir aqui entre nós, ficar entre nós e pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar naquela cruz, morrer, ressuscitar e voltar para o Pai no céu. Então, aleluia, glória a Deus. É esse Deus
É esse Deus que faz a gente conhecer Jesus. E Paulo segue no versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Veja que interessante aqui, né? Paulo está dizendo que o poder de Deus é tão grande, né? É tão maravilhoso, mas ele vem habitar dentro de nós, seres humanos. E aqui Paulo, ele compara nós, seres humanos, como se fôssemos vasos de barro. Um vaso de barro é frágil, né? Um vaso de barro, se você não tomar cuidado, derrubou no chão, quebra em pedacinhos. Então, imagine se dentro de um vaso de barro é possível você colocar lá dentro um poder maravilhoso, um poder sem limite, um poder incrível. Não quebraria o vaso de barro, né? Paulo está mostrando assim, veja como Deus é bom, como Deus é carinhoso, cuidadoso, que habita em nós, mesmo sabendo a nossa fragilidade. Quando ele diz aqui, mas temos esse tesouro, essa presença de Deus, em vaso de barro, que somos nós. Mas por que Deus faz isso? Para mostrar que esse poder que está dentro de nós, que a tudo excede, quer dizer, que a tudo supera, provém de Deus e não de nós. É de Deus, queridos. Esse poder que você vê nos homens e mulheres de Deus para pregar, para orar, para curar em nome de Jesus, para transformar em nome de Jesus. É de Deus, é Deus quem faz, né? E vem no verso 8 Paulo dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Perplexo quer dizer, assim, né? Como se fosse impressionado, né, com alguma coisa. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Então, o que Paulo... Pastor, eu não entendi não. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando como os ministros do Evangelho, como os apóstolos, particularmente ele e os outros 12, como eles entregaram mesmo a vida em prol do Evangelho. Esses homens aí, eles foram perseguidos. Paulo mesmo, toda vez que entrava numa cidade, era espancado, né? Então era um homem que era espancado, perseguido, preso. Acabou morrendo em Roma, sendo executado, né, pelo imperador. Mas ele, é isso que ele está dizendo, ou seja, ele estava entregando a vida dele, ele, os apóstolos e tantos outros, e hoje em dia tantos homens e mulheres de Deus que gastam suas vidas, não entregam suas vidas em prol de que outras pessoas tenham vida, né? Pessoas que gastam suas vidas no ministério, que gastam muitas vezes sua juventude, né? Que vão para lugares distantes como missionários e missionárias, lugares perigosos, onde é proibido pregar a palavra de Deus, e essas pessoas vão a si mesmo, levam por amor, sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura, não é? Vivendo às vezes em casas, vivendo a mesma vida que a população daquele lugar vive, com dificuldade de comida, com doenças, mas a pessoa vai. Por que a pessoa vai, não é? Porque alguém entregaria assim a sua vida? Só pode ser o amor de Deus, né? O amor de Deus pelas outras pessoas. É exatamente a razão pela qual o apóstolo Paulo fazia isso, e os outros apóstolos também, e todo ministro e ministra do Evangelho faz, porque ama, porque o amor de Deus está dentro da pessoa, não é? Glória a Deus por essa visão, não é? Por esse ensinamento, não é, aqui do apóstolo Paulo. Glória a Deus, é o amor de Deus em nós.
Então nós vamos continuar a partir de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, mas não é agora não, tá bom? Paulo continua explicando isso aqui, mas depois do nosso intervalinho, tá bom? Por enquanto fica aí adorando a Deus com esses louvores maravilhosos. Daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Fica na paz e na graça do Senhor, não sai daí não. Até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 982221004. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 982221004. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, estamos de volta, queridos ouvintes, para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, e nós estávamos aí no primeiro bloco, aqui, vendo coisas assim maravilhosas, não é? Vendo como homens e mulheres de Deus, tanto na época do apóstolo Paulo, como hoje, gastam, não é? Empregam suas vidas para trazer para as pessoas a palavra de Deus, o Evangelho, para trazer vida, não é? Então foi nessa parte que paramos ali, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 12, não é? Paramos ali. E vamos continuar agora no versículo seguinte, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Paulo continua dizendo, né? Depois de falar aí que entregava a própria vida, né? Dia a dia, em prol daquelas pessoas que iam receber o Evangelho. Então ele continua dizendo assim: está escrito, crie, por isso falei. Pastor, onde é que está escrito isso? Paulo está citando aqui o Salmo 116, versículo 10. Salmo 116, versículo 10. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Verso 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Amém, não é? Olha, essa é a fé. Quando a gente vê lá na Bíblia a definição de fé, aqui na Bíblia em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz, olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, a fé bíblica é essa certeza aqui, queridos. É a certeza de que quando Jesus voltar, nós também seremos ressuscitados pelo mesmo Espírito de Deus, pelo mesmo poder que ressuscitou o corpo de Jesus,
nosso corpo também será ressuscitado, ganharemos um corpo glorificado. Essa é a certeza de coisas que se esperam, viu? Não é um carro zero, nem uma casa própria, não. Essa é a certeza, é a fé bíblica, não é? Porque o carro zero e a casa própria entra naquele outro versículo que Jesus disse: buscai, no Evangelho de Mateus, por exemplo, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o governo, né, de Deus na sua vida, e a sua justiça, ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então Jesus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas são o que há de comer, o que há de vestir, né? As coisas que a gente precisa do mundo material, o Pai sabe que nós precisamos e vai trazer, mas a certeza de coisas que se esperam, ela está na ressurreição, na vida eterna. Também está na vida atual, mas é a certeza de uma vida transformada, de uma vida de paz, não é? Não vamos esquecer que Deus é Espírito, né? E Ele nos ensina que importa que aqueles que o adorem em verdade e em espírito e em verdade. Então é importante a gente não misturar, né, o que Deus está falando de esperança, de certeza das coisas que virão, com eu tenho certeza que eu vou ter meu carro zero, eu declaro meu carro zero, eu declaro minha casa própria. Não é essa a certeza que Deus está nos falando. É outra certeza muito maior, muito melhor, né? Bem, verso 15, e Paulo segue então: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Eita bênção, né? Tudo isso o quê? Né? Tudo isso que toda essa obra, não é, que Deus levanta, todos esses pregadores, não é? Todos esses homens e mulheres de Deus, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça de Deus possa alcançar um número cada vez maior de pessoas, né? Para que transbordem as ações de graças, né? Para que as pessoas digam graças a Deus, e Deus seja glorificado, para que vidas sejam tocadas, sejam transformadas, né? Tudo isso, né? A palavra de Deus, o avanço do Evangelho pelo mundo, só tem essa finalidade, né? Para que as pessoas sejam transformadas, deem graças a Deus e a glória de Deus seja cada vez maior, né? Verso 16: por isso não desanimamos, olha aí Paulo falando, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, passageiros, né, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, do que todos os sofrimentos, né? Verso 18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus! Está aqui, ouvinte, a dica para você viver uma vida feliz. Faça como o apóstolo Paulo, fixe os seus olhos nas coisas que não se vê, nas coisas espirituais, na presença de Deus dentro de você, na direção do Espírito Santo. Não fixe os seus olhos nas coisas que se veem, nas coisas materiais, porque é passageiro, irmão. É passageiro, ouvinte. Sabe, isso aí é passageiro. A minha casa, o meu carro, o meu celular novo de R$4.500, do modelo tal e tal. Não fixe os seus olhos nisso, não. Isso é passageiro, isso aqui vai ficar.
quando você partir. Isso não te dá felicidade nem realização. Não dá mesmo não, sabe? Não pense que isso é um discurso. Ah, pastor, o senhor está então promovendo aí que todo mundo, ninguém tenha nada. Não é isso. Você terá, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as coisas que você precisa serão acrescentadas na sua vida. Sabe, a provisão de Deus virá. Mas aonde você tem fixado seus olhos? Aonde você tem fixado? Será que quando batem no seu carro novo, você comprou um carro novo? Hoje em dia você tem um carro novo, se prepare, porque o trânsito está de tal maneira que as pessoas batem, arranham, amassam, não é? É muito difícil ter um carro novo que permaneça novinho, não é? Fica cheio de moça, cheio de amassão, de arranhão. E aí, como você reage? Você pegou o carro novinho, o carro não tem nem um mês que você tirou da concessionária, você fez um esforço enorme para financiar o carro, tirou, aí alguém bate no carro. Como é que você fica? Aquela batida que não dá perda total não, mas que o carro fica amassado e você não tem dinheiro para consertar. O que é que você faz? Tem pessoas, ouvintes, que não dormem, perdem o sono de tanta, assim, de tanta, como é que eu vou dizer? A pessoa fica tão chateada, tão magoada, que perde o sono, não consegue trabalhar direito, não consegue viver direito, não consegue. É impressionante isso, né? Eu sei porque eu já passei por isso também. Não sei se eu estou falando isso, alguém está passando por isso agora. Mas por que isso acontece, né? A pessoa fica chateada, revoltada, amargurada, porque os seus olhos estão nas coisas materiais, querido. Sabe, os seus olhos estão nas coisas materiais. Se você é afetado dessa maneira, com um abalo material, significa, mostra, prova aonde está o seu coração. E isso Deus está falando com você hoje, não é para te diminuir, nem para te, sabe, não é para te humilhar, mas é para te alertar que os nossos olhos têm que estar fixos naquilo que não se vê, naquilo que é espiritual. Porque o que é material passa, meu querido, passa. Sabe, o carro novo vai ficar velho, o carro novo vai depois lá para o ferro velho, fica velho. O computador novo fica velho, o celular novo cai e quebra. Né? Quando a gente morre, vai tudo fica, não vai nada com a gente de material. Agora, o que vai com a gente é o que a gente fez com a nossa vida espiritual. Você está me entendendo, ouvinte? Isso vai com a gente. Então é com isso que você tem que se preocupar. É aí que os seus olhos têm que estar fixos. Você entende, ouvinte? Eu sei que não é fácil, que a gente vive num mundo de carne. Nós somos carne, né? O nosso corpo deseja tudo do bom e do melhor, né? A melhor comida, o melhor carro, o melhor celular, a melhor roupa, o melhor sapato. Eu sei disso. Mas sabe que é um desejo que a gente tem que combater. A gente tem que combater, querido, para que a gente não fique, sabe, com os olhos fixados naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Mas que a gente volte a nossa atenção, os nossos olhos para aquilo que é eterno, que é a presença de Deus, né? E aqui Paulo ele vai nos falar, continuando aqui, vamos agora para o capítulo 5 de 2 Coríntios, ele vai justamente nos falar como será a nossa habitação celestial, nossa casa lá no céu. Aí sim, o que é eterno, o local para onde você tem que estar com seus olhos voltados. Veja só que bacana. 2 Coríntios, continuando, né? Capítulo 5, versículo 1, diz assim Paulo: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos, ou seja, qual é a temporária habitação terrena em que vivemos? Nosso corpo, né? Nosso corpo é a temporária habitação terrena em que vivemos. Somos um espírito que mora nesse corpinho aqui e que tem uma alma, que tem
pensamentos, memórias, raciocínio. Então Paulo diz, olha, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Olha aí a garantia que o apóstolo Paulo está nos dando, hein? E aí, você pode dizer com certeza que você tem uma casa eterna nos céus preparada para você? É o que Deus preparou para você. Mas para isso você precisa deixar o Espírito Santo entrar no seu coração. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como diz lá nos primeiros versículos do Evangelho de João, né? Dizendo ali, Jesus, ele veio para os seus, para o seu povo, para Israel, mas os seus não o receberam, não o aceitaram como Senhor e Salvador. E aí João continua, mas para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como é que eu faço isso, pastor? Declare isso, eu recebo Jesus, o Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, eu vou viver como servo e o Senhor vai ser o meu Senhor. Eu vou viver conforme a Bíblia manda eu viver. É isso que é receber como Senhor. Não é só dizer, o Senhor é meu Senhor e viver como quer. O próprio Jesus reclamou disso, né? Que uma pessoa chegou para ele, Senhor, 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 chamando ele. Aí ele respondeu, por que me chamas Senhor e não fazes o que eu mando? Né? Então não adianta a gente falar Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. É Senhor mesmo da sua vida? Ele tem comandado a sua vida ou é você que está comandando a sua vida, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo para você, meu querido ouvinte, meu amado ouvinte, preste atenção nas coisas que são eternas. Preste atenção na vida eterna, porque lá existe um edifício feito para você e não foi feito por mãos humanas. Não foi feito. Sabe, é um edifício muito superior a qualquer morada aqui na terra. Então preste atenção nisso. Foque nisso, né? Busque a isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E no verso 2, ele diz, enquanto estamos aqui na terra, né, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Enquanto estamos aqui, estamos nesse corpo que fica doente, sente dor, sente cansaço, fica triste. Mas nós queremos, no futuro, estar lá com Deus. Estar na nossa habitação celestial, receber o nosso novo corpo glorificado. É isso que queremos, é isso que desejamos, né? Verso 3. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Oh, glória a Deus. Não queremos que quando Jesus volte, encontre a gente nu, né? Sem estarmos revestidos da sua presença. Verso 4. Pois, enquanto estamos nesta casa, no nosso corpo, aqui na terra de carne, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, desnudados, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Eita, profundo isso aqui. Paulo está dizendo, olha, enquanto a gente está na carne, a gente é cheio de vergonha, não é? Se a gente for ficar nu, a gente fica envergonhado. Ele está fazendo uma comparação com as nossas obras da carne aqui nesse mundo, né? Quantas vezes a gente pisa na bola, não é? Com Deus, e a gente se envergonha disso, não é? Mas Deus vem com aquela misericórdia, Jesus vem, perdoa, lava no seu sangue, e nós ficamos alvos mais que a neve de novo. Mas Paulo está dizendo que quando a gente estiver na nossa habitação celestial, aquilo que era mortal, o nosso corpo da carne, será absorvido pela vida. Quer dizer, estaremos na presença de Deus, na vida eterna, sem mais essas tentações da carne que temos hoje, né? De sensualidade, né? De ganância, de roubo, de mentira,
não é? De inveja. Seremos quem somos de verdade, no espírito, ali na presença do Papai do céu, né? Já pensou que maravilha? E no verso 5 Paulo diz: foi Deus que nos preparou para esse propósito, para esse fim, dando-nos o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, como garantia do que está por vir. Olha, se você puder, ouvinte, se você puder, marque aí a sua Bíblia com essa palavra, marque aí, põe um marca-texto aí bem bonito nessa parte, quando diz: foi Deus que nos preparou para esse propósito. Para que propósito, pastor? Para a gente habitar com Ele na eternidade. Deus está nos preparando enquanto estamos aqui na Terra para que a gente habite na presença dEle na eternidade. E Deus nos dá uma garantia. Olha que coisa linda, porque esse versículo, ele sozinho dava para fazer um programa ou vários. Deus está dizendo aqui assim: olha, você no futuro, na eternidade, quando você morrer, se você me recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você vai morar comigo na eternidade. Agora, para você ter certeza de que isso é verdade, eu vou lhe dar uma garantia do que está por vir. Eu vou permitir que o Espírito Santo, meu Espírito, o Espírito de Deus, vá morar dentro de você enquanto você está aí na terra. Percebeu, ouvinte? Percebeu como é maravilhoso o nosso Deus? Ele permite que o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de mim, dentro de você, que somos de carnais, imperfeitos, que muitas vezes entristecemos o nosso Deus, fazemos besteira. Muitas vezes, com o nosso pecado, a gente manda o Espírito Santo embora e a gente vai, corre, pede perdão, ele volta. Mas Deus, ele faz isso, permite que você sinta a presença de Deus, permite que você sinta o Espírito Santo dentro de você como uma garantia. Veja que Deus, ele é perfeito, ele é confiável, ele não mente, ele não se arrepende. Ele não precisava dar garantia para a gente, né? Não precisava, imagine. Você precisa de garantia quando você não confia na outra pessoa, não é assim? Então você, por exemplo, você vai comprar uma casa. Aí você não compra uma casa de boca, né? Você chega para a pessoa assim: ó, vou comprar a tua casa, tá certo. Agora eu vou pagar em algumas parcelas. Vou pagar em 10 vezes. Tá bom. Você começa a pagar a casa para a pessoa comprando só de boca? Não, né? Você não faz isso. O que você faz? Você pega a pessoa, vai no cartório, assina um documento, não é? Nesse documento, o vendedor da casa está dizendo, ele promete uma promessa de compra e venda, né? Ele promete que vai vender para você a casa por tal valor em tantas parcelas. E no mesmo documento você promete, que é o comprador, que vai comprar, que vai pagar aquelas parcelas. E aí só aí você começa a pagar. Então aquele pedaço de papel, né, aquele contrato de compra e venda, aquela promessa de compra e venda, é um pedaço de papel que é a sua garantia, não é? Com esse pedaço de papel você pode ir pagando a casa, e se depois o dono da casa disser: não, mas não vendi a casa para você não, aí você, opa, olha aqui o papel que você assinou dizendo que vendeu para mim. Como é que não vendeu? É a minha garantia, não é assim? Quando você compra um eletrodoméstico, um liquidificador, né, um fogão, uma geladeira, o que tem lá? Garantia de 1 ano, não é assim? Contra defeito de fabricação. Então, se durante 1 ano aquele equipamento ele apresentar um defeito de fabricação, você tem um papel que é a garantia, a nota fiscal de venda e compra que você comprou, você leva na assistência técnica e de graça eles consertam ou dão outro, não é assim? É a garantia. Então, o que é uma garantia? Uma garantia é algo que é dado para você. No nosso mundo carnal aqui é um pedaço de papel, um contrato. É algo que é dado para você
para lhe garantir um direito que você pode ter no futuro, não é assim? Então, por que a garantia de 1 ano do eletrodoméstico? Quer dizer que nos próximos 12 meses, no futuro, você tem a garantia de que, se der problema, você pode ir na assistência técnica, ser consertado de graça, ou ganhar outro equipamento. Então aqui, Paulo está nos ensinando que a nossa garantia hoje na terra, de que haverá mesmo uma vida eterna, de que haverá mesmo, de verdade, que estaremos na presença de Deus, de que vale a pena servir esse Deus, de que vale a pena entregar a nossa vida a Ele, essa garantia é o Espírito Santo. Olha que lindo, diz aqui Paulo, guarde aí, olha, faça muita marca na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Qual propósito, pastor? Da habitação celestial, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Então é isso, quando você hoje sente a presença de Deus, sente o Espírito Santo dentro de você, quando o Espírito Santo fala com você, quando você é batizado no Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, selado, transborda do Espírito Santo, quando você fala em outras línguas, que é um dos sinais de que ali houve a presença do Espírito Santo batizando, sabe? Isso tudo são garantias que Deus está lhe dando, está dizendo para você, tá vendo, filho? Olha a garantia aí, ó. Já dei para você, para o meu Espírito Santo morar dentro de você. Então, filho, Deus está dizendo para você, isso é uma garantia de que na vida eterna você estará diante de mim, morando comigo na casa celestial que eu fiz para você. Vocês estão entendendo, ouvintes? Estão vendo que maravilha, que lindo que é o nosso Deus. Ele é perfeito, ele não precisava dar garantia para a gente. A gente tem um documento de garantia de contrato com os seres humanos, porque o ser humano é mentiroso, né? O ser humano é imperfeito, então precisa de um documento, senão você não tem garantia. Mas Deus não precisava, mas Ele deu a si mesmo, porque Ele nos ama. Então, para você que é cético, incrédulo, né? Você que fica, isso é tudo baboseira, isso não, como é que eu vou saber que na vida eterna vai ser assim? Você tem como saber se você abrir seu coração para receber a presença do Espírito Santo. Aí você vai ver, já aqui na terra, uma amostra grátis do que será no futuro. Uma pequena amostra do que será na presença de Deus. Você está entendendo, ouvinte? Então, muito importante esse trecho da palavra aqui. Fundamental para a gente entender. E aí Paulo segue dizendo no verso 6. Portanto, quer dizer, desse modo, né, diante disso que foi falado, portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha a importância, tá vendo? O que é a fé verdadeira. Verso 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, eu valorizo mais a vida espiritual do que a vida terrena. Verso 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, de agradar ao Senhor. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Quer estejamos na carne, né? Ou quer morramos, em outras palavras. Verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui tem outra tremenda revelação aqui, de que passaremos, mesmo as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador,
passaremos perante o tribunal de Cristo, não é? E sim, as nossas obras serão recompensadas, ou seremos repreendidos. Não perderemos a salvação, porque a salvação não vem por obras. Já aprendemos isso, né? Salvação é pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus é que tem poder para nos reconciliar com Deus. E é exatamente o que Paulo vai nos ensinar nos próximos versículos. Então, só o sangue de Jesus é que tem esse poder de nos trazer a salvação. Mas, mesmo salvos, haverá um tribunal para que recompensas sejam recebidas, para que repreensões sejam dadas daquilo que nós praticamos aqui na terra. Então, mesmo salvo, cuidado com as suas obras, para que você não perca a salvação. Entende? Porque as suas obras são o seu fruto. E Jesus nos ensinou que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então não adianta você dizer de boca, Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, e você vive uma vida toda torta, não é? Vive no pecado, longe de Deus. Então não há fruto, não é? Então o fruto não é de salvação, você está me entendendo, ouvinte? Então muito importante também essa passagem aqui, não é? Essa passagem que está aqui exaltando a necessidade da gente sim produzir frutos, sim produzir obras para Deus. Não é por aí que vem a salvação, mas é por aí que Deus se alegra como um pai que quer ver o seu filho dar frutos, né? E glória a Deus por isso. E aí, no próximo programa, a gente vai continuar e a gente vai falar, seguindo aqui, né, 2 Coríntios, Paulo vai nos ensinar sobre o ministério da reconciliação, tá bom? É no próximo programa, não perca não. Agora o que eu queria era orar pela sua vida dentro disso aqui que a Bíblia trouxe para nós hoje, né? Vamos orar sobre isso, vamos lá, feche os seus olhinhos se você puder. Paizinho querido e amado, é no nome de Jesus, Senhor, que nós entramos na Tua presença sagrada. É no nome de Jesus que nós Te agradecemos por essa palavra, Pai. Quando o Senhor disse que o Espírito Santo nos foi dado aqui na terra como garantia do que está nos esperando lá no céu. Eu Te agradeço muito, Paizinho, por isso, porque, puxa vida, o Senhor é perfeito, o Senhor não mente, o Senhor é amor, o Senhor é todo poderoso. Quer dizer, Pai, o Senhor não precisava dar pra gente garantia de nada, mas o Senhor nos ama tanto, Pai, tanto, 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 esse ouvinte que está aí me acompanhando em oração. O Senhor nos ama tanto, 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 tanto. O Senhor está tocando agora esse coração, eu sei. O Espírito Santo está tocando esse coração. E é porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos dá esse presente, que é o Espírito do Senhor. Veja só, Pai, que maravilha. O Teu Espírito vem morar dentro da gente, dentro desse corpo de carne sujo, cheio de imperfeições, que de vez em quando te decepciona. Mas o Senhor vem morar a si mesmo. E por que o Senhor faz isso? Está aqui revelado, Pai, na Tua palavra, nesse dia de hoje. O Senhor faz isso porque o Senhor quer nos dar uma garantia de que o reino dos céus existe, de que a vida eterna existe sim, de que está preparado para nós lá um edifício, uma morada espiritual na Tua presença. Então o Senhor quer nos alegrar, o Senhor quer nos trazer confiança de que isso tudo é verdade. Por isso o Senhor permite que o Teu Espírito Santo venha morar dentro de nós, seres tão imperfeitos, vasos de barro, como disse o apóstolo Paulo. Caiu, quebrou, mas o Senhor permite, pelo Teu amor. Então eu peço, Pai, eu apresento agora a vida desses ouvintes, eu ministro nessas vidas, que abram o coração a Ti, Pai, para que possam receber essa garantia, a presença do Senhor, o Espírito Santo possa entrar nessas vidas em nome de Jesus. Que o Espírito
Espírito Santo possa ser a garantia de que existe sim, que não é mentira, que não é história da carochinha, que existe sim a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por essa tua bondade, por essa tua preocupação com a gente, Pai. Muito obrigado. Que eu oro, Pai, para que esse ouvinte possa sentir de verdade a tua presença, Pai, agora, em nome de Jesus. E se você, ouvinte, crê e concorda comigo nessa oração, diga aí amém, diga um amém bem bonito. E graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Deus é bom, ouvintes. Olha, Deus quer dar a garantia, Ele não precisa, mas Ele quer. Receba então essa garantia. Aproveite, sabe, se lambuze nessa maravilha do Senhor, em nome de Jesus, tá certo? Nós vamos ficando por aqui no programa de hoje. Não esqueça que você pode ouvir a nossa programação lá pela internet e que estamos juntos sempre todas as quintas-feiras às 8 da noite, né? Nessa semana especialmente, como tem o feriado, né? Na quinta, na sexta-feira, muita gente está saindo aí para acampamento, não é? E tudo mais. Então, nessa semana especialmente, nós vamos fazer terça-feira, tá bom? Então, somente nessa semana estaremos juntos na terça, tá bom? Depois da segunda, terça-feira, 8 da noite. Mas nas semanas seguintes voltamos ao normal aí às quintas, tá certo? Então fiquem todos na paz, na graça desse Deus maravilhoso que nos dá garantia. E até o nosso próximo programa então. Um abraço carinhoso a todos vocês, queridos. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 982221004. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.